Pois bem, dedicados irmãos, sob as bênçãos de Jesus, hoje nós vamos estudar capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu fico pensando, por que será que Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, dedicou um capítulo sobre honrar pai e mãe? Por que será que Jesus, e eu digo Jesus, porque há quem ainda infantilmente pense que Deus escreveu os 10 mandamentos nas tábuas da lei. Mas não, foi Jesus quem coordenava diretamente essa revolução espiritual que o planeta precisava passar. E quando Jesus, que tinha tantas coisas para fazer, tanto ensinamento a passar, vocês imaginem que nós vínhamos da idade primitiva do homem. Mal começamos na civilização. O Homo sapiens demorou para poder apresentar todo o seu progresso, toda a sua evolução. A história do Homo sapiens ela é muito recente para nós. Então, quando o homem começou a ganhar valores éticos, morais e espirituais, e essa saga foi coordenada por Jesus, e nós já estudamos isso no capítulo dos Trabalhadores da Última Hora e do Cristo Consolador, o advento da doutrina espírita, começando isso realmente há 10 mil anos na China milenar, na Índia depois, outros povos, mas definitivamente, foi com Moisés que o homem ganhou ascendências de espiritualidade mais concretas. Por quê? Pergunto a vocês, a todos que nos ouvem, por quê? Porque Moisés revelou o Deus único. O politeísmo que engraçava no mundo, a adoração aos deuses do ar, do fogo, do mar, da terra, da chuva, do vento, do trovão. Não. Deus se revelou. Os espíritos superiores trouxeram essa mensagem do Deus do universo. E quando isso aconteceu, o homem era bárbaro. Nós éramos bárbaros naquela época, imaginem isso, 2000 anos antes de Jesus. O que éramos nós? Ainda embrutecidos pela falta de ciência, tecnologia, as lutas com a natureza, com tudo para escrever ao homem, Jesus elegeu 10 mandamentos. Imaginem, né? A gente hoje, só de autoajuda, se nós formos numa biblioteca, milhares de exemplares. Tratados de psicologia, de psiquiatria, milhares de exemplares. Para dissecar a mente humana, o nosso psiquismo. E ainda as variações do nosso psiquismo, como é a parapsicologia, que estuda condições da mente que fogem a todas as áreas comuns e ortodoxas da ciência. A telepatia,
a telecinesia, que é o movimento de objetos com a força do pensamento, a clarividência, entre outros dons parapsicológicos que não devemos confundir com mediunidade. A parapsicologia é nossa. A mediunidade é nossa também, só que precisamos da influência dos espíritos. Senão, não existe a mediunidade. Por que será que entre os 10 mandamentos está lá: honra teu pai e a tua mãe? Tem mais. O adendo que está nesse capítulo: honra teu pai e a tua mãe para viverdes longo tempo sobre a terra que o vosso Deus vos dará. Mas está aqui a abertura. Vamos fazer a nossa prece? Muito bem, dedicados irmãos. Eu vou ler um poema aqui. Vamos começar com um poema que quem escreveu foi Alta de Souza, pelas mãos do médium Francisco Cândido Xavier. Esse poema é antigo. Ele tem aproximadamente 90 anos. Porque ele foi escrito por volta do ano de 1930, quando Chico Xavier recebeu a sua primeira obra mediúnica, o Parnaso do Além-Túmulo. Eu diria que a gente tem um lencinho na mão, porque tem a ver com o nosso estudo hoje. Ó minha mãe, era bem certo que entre as preces maternas estendias as tuas mãos sobre os meus tristes dias, quando na terra, que era o meu deserto. Nos instantes de dor, bem que eu sentia, as tuas asas de anjo da ternura. Era a tua alma, nos instantes de dor, bem que eu sentia as asas de anjo da ternura, pairando sobre a minha desventura, feita de prantos e de melancolia. Flor ressequida eu era, e tu o orvalho, que me nutria pobre e empalecida. Era a tua alma a luz da minha vida, meu tesouro, meu dúlcido agasalho. Ai de mim sem a tua alma bondosa, que me dava a promessa da esperança, raio de luz, de amor e de bonança, na escuridão da vida dolorosa. E que felicidade doce e pura, a que senti após a treva e a morte, fim do terror da minha negra sorte, quando vi teu sorriso de ventura. Então senti que as mães são mensageiras, de Maria, mãe de anjos e de flores. E mãe das nossas mães cheias de amores, nossas meigas e eternas companheiras. Alta de Souza. Dedicados irmãos, há algo mais sagrado nesse mundo
que um amor de mãe? Quando eu digo mãe, entendam, mãe e pai. Nós estamos acostumados com a figura materna, amorosa, mas os pais, vamos falar dos pais. Quantos pais, a maioria, não vamos falar da minoria não, vamos falar da maioria, daqueles que honram o compromisso que Deus deu aqui na terra. Eles param suas vidas, estagnam seus desejos, suas vontades, interrompem sonhos, projetos, tudo para dedicarem a seus filhos. É algo inexplicável. É um amor, um presente de Deus. A capacidade de amar assim. Dias e dias desde a infância, dos primeiros choros, nem dos primeiros passos, porque demora um tempo para se dar os primeiros passos. Todo cuidado, toda existência, toda uma infância que demora para os pais, não para os anais da ciência. Mas para os pais, a infância termina aos 20 anos de idade. Que o filho já tem que trabalhar, ir para a faculdade. Mas aquela infância, adolescência, tudo isso. Noites sem dormir. O amor. É o amor sagrado que Deus deu. O Emmanuel, ele sempre diz que uma mãe tem acesso direto a Jesus. Uma mãe, quando pede, a prece dela chega a Jesus. Uma mãe, um pai, a prece chega a Jesus. Por falar em pai, nós reverenciamos muitas personalidades na Bíblia, na história da humanidade. Mas nós já falamos sobre o espírito José. O que teria sido do nosso planeta, fala Emmanuel também nas suas obras, se não fosse o Pai de Jesus ter lhe dado a proteção? O que seria a infância de Jesus sem aquele molde inquebrantável daquele lar? Lembram? Olha, as tradições contam. Quando Maria anunciou que ela iria dar à luz e contou para José, a população toda de Nazaré queria apedrejá-la, porque era o que a lei mandava. Ela não tinha marido, porque eles ainda não estavam casados, eles iriam casar. José até assim foi conversar com a Maria. E numa noite de muitas orações, os espíritos falaram: não duvides da tua mulher. Agora, ele botou na alma dele: que homem é esse que um espírito vai ali do quilate de Gabriel? Fala: não,
E ele tem que ver e ouvir o Espírito. A coisa foi uma conversa ali bem próxima. Que altura espiritual tinha esse homem para ver, porque ela já tinha. E ele? Nós sabemos pela lei da afinidade como é que funcionam as coisas. E ele obedeceu. Era um homem que tinha uma fé. Era um homem que tinha uma conversa com Deus firme. Deu a proteção. Herodes queria matar todo mundo. O Espírito falou, vai embora que ele vai matar. Ele foi. A criança nasceu. Depois disse para José, volta José. Aquele que queria matar teu filho já morreu, pode voltar. Ele voltou. Olha, a vida dele era assim, ó, vem, vai, Senhor, o que tu queres por esse menino? Ele era um carpinteiro. A gente lembra de uma passagem de Jesus, né? Honra teu pai e a tua mãe, isso nos chama a atenção, e eu já ouvi de muitas pessoas, Jesus renegou a mãe dele, porque está lá numa passagem do Evangelho. Quando a mãe de Jesus foi com os irmãos dele, isso aí é um outro capítulo à parte, Jesus tinha irmãos. Não vamos tratar nesse assunto agora, né? Será que eram irmãos da família de José? Eram filhos de Maria? Como é que foi isso, né? Não vamos deixar curiosos aqui, vamos para o assunto. Que a nossa mãe foi lá tirar Jesus do meio da multidão, porque ela estava muito preocupada. A multidão não deixava Jesus dormir. A multidão não deixava Jesus se alimentar. Dia e noite, qual é a mãe que vendo isso vai dizer assim, não, vou deixar meu filho ali. Ela foi lá, filho, vem cá. Foi pegar, como mãe. Mas Jesus aproveitou isso para dar uma lição para todo mundo. Ela esqueceu que ele já não era mais da família material deles. Ele era da família espiritual do planeta Terra. Então os discípulos disseram, mestre, a sua mãe está aí com seus irmãos e vieram buscar você. Jesus, então, olhando para toda aquela multidão, deu uma lição inesquecível. Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Esse é minha mãe, meu pai e meus irmãos. O que Jesus quis dizer, dedicados irmãos, é que nós temos duas famílias na Terra, que podem até se confundirem, se fundirem, que é a família material e a família espiritual. Tem pessoas que estão dentro de uma casa completamente deslocadas espiritualmente, quase que dizem, o que eu vim fazer nessa casa? Destoa do ambiente, para melhor ou para pior às vezes, né? Porque Deus tem os seus desígnios. Então nós temos duas famílias. A material e a espiritual. E para essas duas famílias, nós temos que dar atenção. Não é eu para os meus somente. A nossa família é o universo. É óbvio que eu não vou relegar a minha família material ao pretexto do universo. Se eu não for grande no pouco, como disse Jesus, eu não vou ser grande no muito. Se eu não souber cuidar do meu lar, o que eu quero do planeta? Que exemplo que eu vou dar para o meu mundo? Não, Jesus, ele não relegou a sua família ao abandono. Mas eles queriam parar a missão dele.
né? Eles queriam parar a missão de Jesus. Então Jesus, ele não interrompeu a missão dele e disse, eu tenho que continuar. Mas, para aí, eu invoco aqui Humberto de Campos no livro A Boa Nova, Jesus e o Precursor. Leiam esse capítulo. Eu me emociono sempre quando eu leio esse capítulo, que ali tem uma prova de quem foi Jesus mesmo. Jesus, o governador do nosso planeta. Jesus, o construtor do nosso planeta. O homem que idealizou esse planeta inteiro. Ele planejou vir em pessoa dar um molde, um modelo de retidão, de espiritualidade para nós. Mas ele tinha que nascer numa família e nos ensinar como é que é ser filho, irmão e irmão de todos. Como é que ele nos ensinou a ser filho? Está lá na Boa Nova. Porque foi algo que sempre me intrigou. A gente só tem notícias de Jesus aos 12 anos, sendo levado no Templo de Jerusalém para as festividades normais e dando aula para os doutores da lei sobre o Velho Testamento, sobre as tradições hebraicas. E já os doutores da lei chamando a mãe de Jesus e o pai de Jesus para um canto, dizendo, olha, deixa esse menino com a gente aqui, isso é uma promessa. É uma promessa aqui para nós, essa sabedoria. Ó, eles pegaram Jesus e foram. Aí a mãe de Jesus estava preocupada. Não vai... A carreira do sacerdócio era uma das carreiras nobres, ainda mais sendo convidado pelo doutor da lei. Qual o futuro de Jesus? Qual é a mãe que não se preocupa com isso? E ela conversando com Isabel, a sua prima, mãe de João Batista. Olhando os dois numa colina, conversando. João Batista e Jesus, nos seus 10, 12 anos de idade, ali conversando. E Humberto de Campos conta, imaginando o que eles poderiam estar planejando. Jesus apontando para o horizonte. O que ele estava conversando com João Batista ali? Disse, olha, eu vou por aqui e tu vai por ali. Deve ser isso. Mas Jesus desceu. E após as duas primas conversarem, ela manifestou para Jesus a preocupação que ela tinha com ele como mãe. Meu filho, estou preocupada com você, com o teu futuro. E Jesus disse, minha mãe, acaso eu não estou dando o meu testemunho que eu tenho da minha fé em Deus? Isso é uma criança falando para a mãe, para aí. Porque ela estava preocupada que Jesus não podia ver um mendigo na rua que já ia abraçá-lo. Um andante, Jesus já queria ali ampará-lo e dar comida. Uma criança com aquela preocupação com o mundo, o futuro. Sabe quem era Jesus nessa idade? Leiam o livro A Grande Espera, ditado por Eurípides Barçanufo a Corina Novellino. Nesse livro, A Grande Espera, fala do Jesus nessa idade, socorrendo as aldeias dos essênios.
e ajudando os espíritos que estavam naquela missão e não ao contrário, dizendo as tradições que Jesus aprendeu com os essênios. Não é possível. Não. Os essênios não tinham nada a ensinar a Jesus. Ele ensinou aos essênios. Está lá no livro. E um desses essênios a quem Jesus, adolescente, conversou foi Eurípides Barçanufo. Está lá no livro, o jovem Marcos. E o ancião responsável pela aldeia essênia, Lisandro, a reencarnação do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Estou falando desse adolescente, em que a mãe foi interpelar pelo futuro. Ela disse: mas meu filho, estou preocupada. Ela disse: minha mãe, se é com o meu futuro no mundo que tu estás preocupada, não se preocupe mais, minha mãe. Se tu entendes que o meu futuro é ter uma profissão, eu já entendi a sua preocupação. Pode deixar. No outro dia, conta Humberto de Campos, Jesus bateu na carpintaria do pai e disse: pai, me admite como seu ajudante nessa carpintaria? Eu estou falando que Jesus tinha entre 10 a 12 anos nesse dia. E ele só largou a carpintaria aos 29 anos de idade. Com tanta coisa para fazer neste planeta. 19 anos de imersão numa carpintaria que não desmerece em nada a profissão de carpinteiro. Não foi um grande testemunho a sua mãe? De honra? Porque eu estou falando, Jesus foi muito sábio quando escreveu nos 10 mandamentos: honra teu pai e a tua mãe. Ele não disse: assiste até o fim da vida teu pai e a tua mãe. Ele não disse: ame teu pai e a tua mãe, que às vezes não é possível por afinidade espiritual. Mas ele disse uma palavra que nós somos capazes de atender: honre seu pai e a sua mãe. Para viverdes longo tempo na terra, porque há condutas que nós vemos, e não vamos citar aqui, porque dos casos de homicídios e crimes hediondos que filhos cometeram contra seus pais. Não vamos falar disso. Falar de abandono dos filhos, sumariamente, sem nenhuma necessidade, abandono de pais em asilos. Não. Isso não é honrar. Se nós pudermos repensar esta condição, repensemos, porque quando nós tínhamos alguns meses e não sabíamos nem falar, nós não fomos relegados a um canto qualquer. Ah, não, mas a condição de uma clínica, por causa de uma doença degenerativa e de uma melhor assistência, nós não estamos falando disso. Não. Onde se consiga dar medicamentos de melhor qualidade. Não, não é disso. Estou falando assim, vai me dar trabalho, eu não quero. Cuidado. Está registrado nos livros do céu. A Alta de Souza, ela não foi uma má filha, né? Mas no mundo tempestuoso que ela atravessou, a única coisa que refrigerou a alma dela quando ela chegou no plano espiritual foi a sua mãe. Quando tudo está perdido,
nos resgates espirituais que nós vemos na obra de André Luiz. Leiam o livro Libertação, por exemplo. Leiam as obras de Francisco Cândido, de Divaldo Franco, que eu acabei de falar na semana passada, do espírito Máscara de Ferro. 30 anos perseguindo Divaldo. E a única coisa que fez esse homem desistir de perseguir o Divaldo foi a aparição da sua mãe. André Luiz vagou por 8 anos no umbral. Está lá no livro Nosso Lar. E por que Clarencio, que era o diretor da colônia Nosso Lar, foi pessoalmente resgatar o André Luiz no umbral? Porque a sua mãe pediu para ele. Não, não façam isso. Não façamos isso. Não façamos, porque nós vamos estar trazendo para nós um compromisso de saldo em reencarnações futuras. Eu não ia comentar, mas vou. No livro Memórias de um Suicida, Os Arquivos da Alma, procurem esse capítulo lá. Um espírito estava retido na torre de vigia, é um outro capítulo do livro Memórias de um Suicida, psicografado pela médium Ivone do Amaral Pereira, editado pelo espírito Camilo. Ele estava lá preso, diremos assim, dessa forma, preso, mas restrito a um lugar de muita vigilância devido à grande periculosidade que ele representava na espiritualidade. Esse homem não pode ficar solto. A ação obsessiva dele tem levado muitas pessoas ao suicídio. Então, a espiritualidade o recolheu por uma ordem da nossa Mãe Santíssima, que é a responsável por essa colônia na espiritualidade que abriga as pessoas que chegam pelo suicídio. Para que ele não agrave mais ainda suas dívidas, ele foi recolhido lá. E após 38 anos de reclusão, chegou a hora dele dar alguns passos rumo ao futuro. E ele foi levado, e o Camilo, ele foi levado para observar este momento de despertamento espiritual dele. E vejam que ele estava lá, relutando aos ensinamentos que os seus mentores estavam dando. Ele dizia assim: eu não entendo por que eu estou aqui há tantos anos estudando esta passagem, honra teu pai e a tua mãe. Por que vocês me atormentam com isso? Eu sempre fui um bom filho. Eu sempre fui um filho amorável. Por que vocês me atormentam dessa forma? Veja como é fácil, né, as pessoas mentirem para nós aqui na Terra. Contarem histórias. Nós não podemos nos esquecer de uma coisa: Deus nos acompanha em cada um dos nossos passos. Tudo aquilo que nós fazemos aqui na Terra, não se assustem hoje, pessoal. Por favor, quem está aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook, não se assustem, né? Porque tudo que nós fazemos aqui na Terra, eu vou contar um segredo agora que vai nos ajudar em muita coisa. Ele é gravado num HD. No HD da nossa consciência. Que Sigmund Freud, Carl Gustav Jung definiram como o inconsciente, o subconsciente e o nosso consciente
em 3 níveis de profundidade desses arquivos. Tanto isso é verdade que hoje há um departamento da psicologia que é a terapia das vidas passadas. As pessoas fazem regressão de memória, isso com técnicas e tudo mais. E as pessoas conseguem voltar e contar com detalhes, fatos de até outras encarnações, pela regressão de memória. Aonde que isso está gravado? Como é que eu consigo saber o que eu estou fazendo há 100 anos atrás? Ou seja, já estou na outra reencarnação. Coisas muito rudimentares ainda estão nos ajudando a fazer isso. Imagine na espiritualidade o recurso que eles não têm. Então nós temos um HD de todas as nossas existências. Quanto mais evoluído é o espírito, mais profundo ele consegue nos sondar. 1000 anos, 2000, 5, 10 mil. Jesus, ele nos vê como átomo. Ele consegue nos enxergar como átomo. Quando nós éramos apenas átomos, ele consegue. Dado o seu nível espiritual. Então, quando é necessário na espiritualidade, né, eles chamam numa tela as nossas existências. E esse espírito estava lá. Não, falar, você foi um bom filho? Então senta aqui nessa cadeira. O mentor Oliver de Guzmão, que era o diretor daquele departamento da Torre de Vigia, um espírito austero, mas muito técnico nesse tratamento com os obsessores, falou, senta aqui. Já que você foi um bom filho, você não vai ter medo de fazer uma visita na tua infância. Aí ele não quis, ele falou, agora você senta aqui. E aí, num espelho que tinha na frente dele, de plasma espiritual, o mentor disse, vá aos teus 5 anos de idade agora. E sem que ele quisesse, no espelho se estampou de forma viva ele aos 5 anos de idade. E aí fez a regressão, a evolução dos pais trabalhando no campo, para dar para ele estudo, educação, ele ganhando a sociedade, e ele muito ambicioso, voluntarioso, ele não queria reconhecer a sua origem humilde, já se envolvendo com a aristocracia na Alemanha, em Málaga. Não queria reconhecer a origem humilde da mãe e do pai. Não. O pai morreu. E ele relegou a sua mãe ao abandono total. Ela mandava recados para ele, até que um dia, para se desfazer da mãe, mandou ela para parentes em Portugal. E os parentes não existiam mais. E ela virou uma mendiga na rua, amparada pelas pessoas. E assim morreu. Ele, quando viu a cena, toda a história, então ele caiu em si. E aí os espíritos sentaram ele numa mesa. Agora escreva o que você acha do capítulo. Honra teu pai e a tua mãe. Aí ele tinha o que escrever. E nós, se formos fazer uma revisão, todos nós que estamos aqui, nós estamos honrando? Converso com irmãos que
tem verdadeiras missões de zelar pela mãe e pelo pai, façam isso. Porque a estrela que está brilhando no céu, ela é das mais poderosas. Vocês imaginem essa mãezinha chegando lá para Jesus, Mãe Santíssima, devolva tudo de bom ao amor que essa filha me deu. Vou falar de Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo, ele era um jovem em Sacramento, prometido no Colégio Miranda pelo seu professor, como um dos expoentes, uma das verdadeiras promessas, um autodidata, um homem como Jesus já nasceu sabendo, substituiu o professor na sala de aula, e ele ganhou com méritos o presente aos 18 anos de estudar no Rio de Janeiro medicina, era tudo o que ele queria. Por que ele queria estudar medicina? Porque ele queria curar a mãe dele. A mãe dele tinha vamos dizer, uma doença. Ela era acometida por um mal súbito, que ela fazia um quadro nervoso e desmaiava. Ficava algum tempo, algumas horas, às vezes, desacordada. E ele teve esse desejo de se dedicar à medicina para cuidar da mãe dele. E também porque ele tinha esse algo dentro dele dizendo para cuidar da saúde dos doentes. Só que Deus tinha outros planos para ele. Quando Eurípides Barçanufo fez as malas para pegar o ônibus para ir para o Rio de Janeiro, a mãezinha querida, a avó Meca, vendo seu filho amado, queria deixar o lar, um lar de 9 filhos, teve esse quadro nervoso e desmaiou. Quando ela voltou a si, a mala de Eurípides Barçanufo estava desfeita. E ele disse: mãe, eu não vou mais viajar. Eu não vou mais embora de Sacramento. Entrou para a loja do seu pai, que era um comércio. Diríamos um desses bares que vende de tudo, né? Uma loja que vende de tudo, como era muito comum na época. E passou a ajudar o pai ali. Porque ele não iria aguentar ver a mãe nervosa com ele. Ele, Eurípides. De presente, Deus deixou aflorar a maior mediunidade que se tem conhecimento aqui na Terra. Porque Chico Xavier falou que falar de Eurípides Barçanufo é a mesma coisa que falar de um anjo. Precisa ter muita autoridade para falar de Eurípides Barçanufo. Porque ele era médium de Jesus. Ele recebeu uma mensagem da nossa Mãe Santíssima. Qual o nome que eu dou para esse colégio? Qual o nome que eu vou dar para o colégio? Ele fundou um colégio, o primeiro colégio espírita que se tem notícia, em 1907. E a nossa Mãe Santíssima escreveu ali no livro: esse colégio se chamará Colégio Allan Kardec. Está lá até hoje, para quem quiser visitar. Histórias dedicadas, irmãos,
que nos enchem a nossa alma de amor, de ternura e de muita paz. Amemos nossos pais, honremos os nossos pais. Tudo que nós fizermos por isso aqui na terra será pago ao cêntuplo e viveremos longo tempo sob a terra que o nosso Deus nos dará. Nós não podemos ter ambição nenhuma de sermos espíritos superiores se não amarmos aqueles que dedicaram tantos anos da sua vida à nossa sobrevivência. Porque eles são os representantes de Deus aqui na Terra em nossos primeiros dias. Fica aqui a nossa reflexão. E se nós somos mães, pais, podem fazer a prece para Jesus. Ele ouve imediatamente. O Chico sempre dizia que Jesus tem um canal exclusivo para as mães aqui na Terra. Podem pedir. Seremos ouvidos pelo nosso Mestre. Muito bem, dedicados irmãos. Está aqui nosso estudo hoje. Que Deus nos envolva, os nossos corações